Sou a Jéssica Pereira de Oliveira. Vou resolver duas questões de uma função. Resolvendo as questões, irei verificar se é contínua ou não. Irei comprovar se as duas contas estão certas, plotando-as no GeoGebra. Vou estar resolvendo como as condições que uma função, se é contínua ou não, e olhando o comportamento gráfico dessas duas funções. Na questão A, uma função f de x definida 3 menos x ao quadrado, se o valor assumido por x for menor ou igual que 1 e 1 mais x ao quadrado, se o valor assumido por x for maior que 1. Olhando essa função, irei conferir se essas condições para dizer se é contínua ou descontínua. Relembrando que na primeira condição é f de A tem que estar definida, precisa existir, tem que pertencer a um domínio de f. A segunda condição é o limite tendendo a A da função de f de x, precisa existir. E como que eu vou saber se ela existe? É observando os limites laterais para dizer se existe ou não. E passando para a última etapa, que é a terceira condição, é o limite quando o x tende a A de f de x tem que ser igual a f de A. Cumprindo essas três condições, a nossa função é contínua. E assim, seguindo essas mesmas etapas da questão A, no E também. F de x definida de x mais 2, se o valor assumido por x for maior ou igual a 3, e x, se o valor assumido por x for menor que 3. Nesta questão A, precisamos verificar primeiro que o f de A pertence ao domínio de f. Nesta função, minha f de A vai ser f de 1. O valor de x assume a 1, vou estar usando esta primeira condição de 3 menos x ao quadrado. Se o x for menor que 1 ou igual a 1, fazendo esse cálculo para verificar se essa condição de f de x é igual a 3 menos x ao quadrado. Estou fazendo essa primeira condição para calcular a minha f de A, que é 1. E a função dada disse que, se o valor assumido for menor ou igual a 1, eu vou estar usando 3 menos x ao quadrado. Então, calculando f de 1, substituindo no lugar de x, o número 1, assim eu vou ter 3 menos 1 ao quadrado, que é igual a 2. A minha f de A é 2. A primeira condição foi perfeita. Agora, irei conferir a segunda condição, que é o limite de x tendendo a A, da minha f de x, se ela existe. O limite, quando tende de x tendendo a A, da f de x, precisa existir para assim seguir para a última condição, que é a terceira etapa. Como você precisa saber se esse limite existe? É preciso olhar os limites laterais. Olhando para o limite com o x tendendo a A pela esquerda ou o x tendendo pela direita. Olhando o limite, a segunda condição, para conferir se esta função é contínua, o limite de f de x tendendo a, tem que existir. Vendo os limites laterais, de quando o limite de x tendendo a pela esquerda foi igual ao limite quando o x tende a 1 pela direita. Então, o limite de f de x tende a 1, ele existe verificando a partir das condições que a função traz. Fazendo esta limite de f de x, quando o x tende a menos 1 pela esquerda, olhando para as condições, se o meu x tende 1 pela esquerda, os valores vão estar sempre menores do que 1. Então, pela função, se o x ficou menor ou igual a 1, eu vou usar 3 menos x ao quadrado. Se o x está tendendo pela esquerda, vou usar essa primeira fórmula aqui. 3 menos x ao quadrado. No lugar de x, vou colocar 1. Então, irei ter 3
menos 1 ao quadrado, que é igual a 2. O limite de f de x, quando o x tende a 1 pela esquerda, é 2. Agora, eu irei olhar para o limite f de x. Quando o x tende pela direita, olhando os valores que tendendo pela direita, esses valores são sempre maiores do que 1. Vou usar essa segunda fórmula, dada que é 1 mais x ao quadrado. Então, irei substituir o x pelo 1. 1 mais 1 ao quadrado é igual a 2. Concluí que o limite da f de x, quando o x tende a 1 pela esquerda, é igual a 2. E o que o limite da f de x, quando o x tende a 1 pela direita, é igual a 2. Ou seja, os limites laterais estão iguais. E a partir disso, que o limite da minha f de x, quando o x tende a 1, ele existe, por causa dos limites laterais são iguais. E agora, observando graficamente como a função se comporta no GeoGebra e plotando ela, e como ela é uma condição, precisamos usar esta fórmula de f de x igual c, x menor ou igual a 1, 3 menos x ao quadrado, 1 mais x ao quadrado. Feito isso, plotamos a função no GeoGebra. Percebo que, se olhando ela, é contínua, por conta que não existe uma quebra na função, no gráfico. Então, temos uma reta que passa pelo menos 2, que o seu ponto está no 3, dizendo que o f de x é igual a 2. E subindo infinitamente para cima, dizendo que esta função é crescente. Confirmando qual é a contínua. Na função b, deixei pronto para o vídeo não ficar tão longo. Esta é uma função descontínua, por conta que os meus limites laterais são diferentes da minha f de a, que é 5. Explicando a função, o f de x definida por x mais 2, com o valor assumido por x maior ou igual a 3, e x, se o valor assumido por x for menor que 3. O f de a existe e pertence ao domínio de f. Na segunda condição, é o limite tendendo a a da função de f de x. E observando a terceira condição, de que o limite de x tende a de x, f de x, tem que ser igual a f de a, que não é neste caso. Chegando à conclusão de que, verificando o limite da f de x, quando o x tende a a pela esquerda ou pela direita, são diferentes, ou seja, os limites laterais da minha função de f de x, quando tende o x é 3, não é contínua. E observando graficamente, usando a fórmula de f de x igual c de x maior ou igual a 3, x mais 2, x. Plotando aqui no GeoGebra, percebo olhando de que é descontínua por conta desta quebra, onde que a reta está no ponto 0 e para no 3. Assim, neste espaço de f de a, que é 5, justamente onde vimos nos cálculos, e exatamente aqui consigo perceber que através deste ponto 3 e 5, que a função não é contínua.